representantes da união de duas culturas distintas que deram origem à família brasileira, iniciando a construção dos nossos costumes, da nossa vida social. Catarina Paraguaçu, Maria do Espírito Santo Arco Verde e Bartira exerceram um papel fundamental na integração das raças que formaram o povo brasileiro. E da união de duas etnias tão diferentes, descendem inúmeras das mais tradicionais famílias do Brasil. Com vocês, as maravilhosas matriarcas brasileiras. Pelos idos de 1520, consolidou-se o estabelecimento dos portugueses em terras brasileiras, após inúmeras lutas de resistência pelas nações indígenas contra o Reino de Lisboa. O casamento para o indígena era visto como uma união consensual e temporária. No caso, a ligação com o homem europeu era uma forma de selar uma aliança entre os povos, além de ter sido um importante elo para os negócios entre os nativos e os portugueses. E foi a partir dessa aliança que João Ramalho, Diogo Álvares Correia e Jerônimo de Albuquerque, respectivamente, casaram-se com Bartira, Paraguaçu e Tabira, dando origem à família brasileira. Catarina Paraguaçu foi uma linda índia tupinambá, um dos grandes grupos dos povos tupi-guarani, da região onde hoje é o estado da Bahia, filha do cacique Tupinambá. Teria sido oferecida como esposa por seu pai ao náufrago português de nobre linhagem Diogo Álvares Correia, apelidado pelos índios de Caramuru, que teve um papel fundamental na colonização da Bahia e que gozava de grande proeminência entre os tupinambás. Em 1528, o casal ruma para a França, onde Paraguaçu recebe o batismo na igreja Saint-Malo. Eles contraem matrimônio e desta união tiveram 4 filhas, casando-se com portugueses da nobreza que deram origem à família brasileira. Recebeu o nome cristão de Catherine do Brasil. Teve como madrinha Catherine de Grange, esposa do descobridor do Canadá. Catarina Paraguaçu ajudou o marido na tarefa de fundar a cidade de Salvador. Abriu igrejas e protegeu conventos. Segundo uma lenda, Catarina Paraguaçu teria tido sonhos frequentes com náufragos, sofrendo com fome e frio, e entre eles uma mulher com uma criança nos braços. Confiando no caráter místico dos sonhos da esposa, Caramuru comanda uma procura pela orla. Foram encontrados vários náufragos, nenhuma mulher entre eles, porém. Catarina volta a sonhar com a mesma mulher que lhe pede que construísse uma casa para ela em sua aldeia. Pouco tempo depois, foi encontrada uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, que hoje está localizada no altar da Igreja da Graça, na cidade de Salvador. Com a morte de Caramuru, Catarina Paraguaçu herdou suas propriedades e posses, tornando-se uma figura importante da incipiente sociedade baiana. Faleceu com idade avançada em 1528, deixando seus bens para os monges beneditinos, testamento existente até hoje no mosteiro de São Bento da Bahia. Seus restos mortais repousam na igreja e abadia de Nossa Senhora da Graça, e sua imagem se encontra aos pés do Caboclo 2 de Julho, monumento localizado na Praça Campo Grande, em Salvador. Muiraubi, índia da tribo Tindara, da etnia Tabajara, nascida nas terras que hoje é conhecida como estado de Pernambuco, foi filha do cacique Tupi, Muiraubi, conhecido como chefe Tupi Arco Verde. Por volta de 1530, num embate entre portugueses e tabajaras,
o administrador colonial português, Jerônimo de Albuquerque, levou uma flechada e perdeu um dos olhos. Ferido, prisioneiro e condenado à morte, Jerônimo foi salvo por Muiraubi, que, se apaixonando por ele, intercedeu junto a seu pai, conseguindo o perdão dos indígenas. Mantiveram uma relação amorosa por longo tempo. O casamento selou a paz entre os tabajaras e os colonizadores portugueses. Sendo batizada, recebeu o nome cristão de Maria do Espírito Santo Arcoverde, em homenagem à festa de Pentecostes que celebrava no dia do seu batismo. Apesar da relação de paz entre os portugueses e os índios do litoral, a união de Muiraubi e Jerônimo de Albuquerque foi interrompida por ordem da Rainha de Portugal. Jerônimo, ascendente de reis, foi obrigado a aceitar a nobre Filipa de Melo e abandonar Muiraubi. O casal teve 8 filhos, destacando-se Catarina de Albuquerque, que se casou com o fidalgo florentino Filipe Cavalcante. Dessa linhagem, descende o primeiro cardeal da América Latina, Joaquim Arcoverde Albuquerque Cavalcante, mais conhecido como Cardeal Arcoverde. E Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que anexou Maranhão em seu nome por ter expulso os franceses daquela região. Ele também é um dos fundadores da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Bartira foi uma das filhas mais reconhecidas da Índia Portira com o cacique Tibiriçá, líder indígena tupiniquim, que foi um verdadeiro comandante de uma confederação de tribos. Era chefe de toda a região do Planalto Piratininga, que hoje integra a Grande São Paulo. Os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estavam sempre sob sua proteção. Bartira teve seu nome alterado para Isabel Dias, quando foi batizada na religião católica pelos jesuítas. Possivelmente casou-se em 1515 com o explorador João Ramalho, com quem viveu por mais de 40 anos, e tiveram 9 filhos. Pelos idos de 1515, João Ramalho encontra-se com os guaianazes e, com amigável relação, virou um líder entre eles, fazendo ponte entre os interesses dos índios e os conterrâneos portugueses no projeto de colonização. Durante uma de suas caminhadas, na atual hoje Paranapiacaba, encontrou Tibiriçá, de quem tornou-se amigo. E ao cruzar olhares com a filha do cacique, apaixonou-se instantaneamente. O influente e poderoso sogro e o genro astuto e corajoso tornaram-se aliados notáveis, que deram impulso para a formação da Vila de São Paulo. Fundaram não somente a cidade, mas seu espírito. Frutos dessa história de amor espalharam-se por todo o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Dessa união descendem inúmeras das mais tradicionais famílias paulistas atuais. Entre os seus descendentes encontra-se o general Antônio de Souza Neto, político militar do Rio Grande do Sul, e a rainha consorte Silvia Somerlá da Suécia, descendente de quatrocentões paulistas. O indianismo foi a valorização do índio, abrangendo as artes a partir do século XIX, exaltando e resgatando uma identidade nacional. Na literatura, o romantismo de José de Alencar foi um dos mais representativos escritores do gênero, apresentando, entre outros, sua mais famosa obra, Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, em linguagem brasileira, misturando o português e o tupi-guarani. Na música, o grande compositor Carlos Gomes compôs a ópera O Guarani, baseado na obra de José de Alencar e aclamado no Teatro La Scala de Milão, na Itália. Na pintura, Victor Meirelles de Lima perpetuou a pintura a óleo da história de Moema, a Índia emergida das águas após atirar ao mar em perseguição ao seu amado Diogo Álvares Correia, quando este partiu para a França com a Índia Paraguaçu.
A tela foi inspirada no poema épico Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão. O quadro se encontra exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Parte da historiografia brasileira consagra Catarina Paraguaçu, Maria do Espírito Santo Arco Verde Bartira, mães do povo brasileiro. A diplomacia feminina praticada nas aldeias pelas indígenas as tornaram respeitadas, pois asseguraram a paz entre as duas culturas diferentes e deixaram uma enorme e influente descendência no território nacional. Elas são consideradas como os maiores símbolos femininos da história do país. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva e acione o sininho para ouvir e acompanhar os novos vídeos. Um beijo, Maquiba!